Nós não estamos avaliando corretamente o que vem acontecendo no Brasil. Agora mesmo, na repressão a esses atos golpistas de vandalismo que ocorreram ontem, as pessoas estão imaginando que vão chegar a alguns promotores, alguns chefes. De fato, é importante chegar aos que financiaram, incentivaram, conclamaram as manifestações de ontem, além dos que participaram concretamente. Mas hoje o bolsonarismo já é um movimento, em grande parte, descentralizado. Então, é um movimento que toma iniciativas independentemente de uma diretriz central. Não há um partido bolsonarista como há um partido petista, como há um partido do PCdoB, como há um partido, o PSOL, etc. e tal. Não há. É um partido digital de novo tipo e, em grande parte, descentralizado. Muitas manifestações que ocorreram no Brasil, não estou falando da de ontem, foram iniciativas locais que pegaram a deixa de uma sugestão centralizada, em geral via WhatsApp, via Telegram, e tomaram as suas próprias iniciativas, proveram seus próprios meios, fizeram seu próprio processo de captação de recursos e tudo mais. Então, é preciso entender isso, que o bolsonarismo ele tem as características de um organismo, não é? Com um enraizamento social, sobretudo em pequenas e médias cidades do interior, e em alguns setores de atividade, como policiais militares, parte das Forças Armadas, até categorias profissionais liberais, como médicos, por exemplo, e outras. Não é? Então, é preciso entender isso para entender como é que a democracia pode se proteger contra essas coisas, não é? Contra esses atos disruptivos. Há uma preocupação em que o Estado Democrático de Direito enfrente essa ameaça golpista, entendendo exatamente o seu caráter e a sua natureza. A primeira providência, vamos dizer assim, democrática, é não sair fora dos procedimentos normais, do devido processo legal, e até agora o governo não saiu. Quer dizer, não querer cair na tentação de adotar procedimentos de exceção, não é? Porque mais importante politicamente até do que os atos golpistas é qual será a resposta do Estado e, sobretudo, do governo a esses atos golpistas. Né? Aí eu já coloco como primeira preocupação a caracterização. A caracterização como terrorismo ela é problemática. Não é? A ONU está desde 2004 lutando para chegar a uma definição consensual de terrorismo. Não é? Partiu de uma ideia, de um dos textos que ainda é da década de 90, que dizia o seguinte: o terrorismo é o ato intencional e ilegal que provoca mortes, ferimentos e danos à propriedade pública ou privada, com o objetivo também de causar perdas econômicas, intimidação da população e de forçar um governo ou uma organização internacional a tomar ou se abster de uma decisão. Bom, isso é uma definição genérica demais, não é? Para a gente ver a dificuldade que é classificar todo ato disruptivo como terrorismo, porque, por exemplo, o Maduro na Venezuela, ele considera qualquer oposição que surge lá como terrorismo. O Erdogan na Turquia acha que quem faz oposição a ele é terrorista. Não é? O mesmo acontece na Arábia Saudita. Então, é o governo de turno que define, a depender do seu regime, o que é terrorista. Por que eu estou chamando atenção para esse ponto, para início de conversa? Porque, ainda que isso tenha sido produzido por uma minoria exaltada e até desesperada, não é? Ele dizia, é agora ou nunca.
não é? Era uma fala muito comum na preparação desses atos, não é? Ainda que esse pessoal, esse contingente seja minoritário, aqueles que apostaram em Bolsonaro não são tão minoritários assim. O Brasil saiu dividido das eleições. Das 5 regiões do Brasil, o Bolsonaro ganhou em 4, só perdeu em uma. Não é? Então, é preciso sempre ter em mente isso. Tem que considerar como é que nós vamos incorporar a parte não golpista, não ilegal, não violenta daqueles que apostaram e votaram em Bolsonaro, seja porque acreditavam que Bolsonaro era o Messias mesmo, seja porque não queriam a volta de Lula e do PT ao poder. Então, mais importante do que os discursos, neste momento, são os trâmites, o devido processo legal para enfrentar esse tipo de ameaça que nós sofremos. Augusto, eu já vou te chamar, Josias, mas eu queria, aproveitando essa coisa da definição de terrorismo, há muita dúvida. A gente falou da questão legal, falei um pouco mais cedo aí na abertura do programa sobre essa não definição da motivação política, o não enquadramento da motivação política na lei antiterror que nós temos. A Soraya acabou de dizer que a ideia é que se avance nisso, né? E aí a gente tem toda uma hipocrisia do discurso de esquerda que lá atrás, em 2016, não queria o uso da lei antiterror contra os seus movimentos ditos sociais, e agora, claro que se pretende avançar, e eu acho que se deve avançar mesmo, né? Porque aqui a gente acredita na lei, ela deve ser aplicada a todos, e a gente espera, inclusive, que esses eventos de ontem, eles sirvam de lição e que eles afastem, eles limpem a área desse discurso hipócrita que nós temos muitas vezes de se proteger da indignação seletiva, de se proteger os seus próprios bandidos, né? Bandido tem que ser processado, preso, condenado. Mas a questão que eu queria mencionar também tem um aspecto aí da violência que foi utilizada. Quer dizer, você tem uma massa de pessoas, mas essas pessoas não estavam armadas. Então, talvez isso até tenha confundido alguns policiais aí que faziam o acompanhamento, o monitoramento disso. Essas pessoas chegaram em ônibus, elas estavam com bandeiras, não tinham paus, nem pedras, nem facas, nem facões, como já aconteceu, né? Nós tivemos aqui diversas manifestações em Brasília, protestos em Brasília, que em revistas eram encontrados peixeira, facão daqui, dali, bomba artesanal, coquetel molotov, enfim. E dessa vez não, dessa vez você tem pessoas desarmadas, envolvidas em bandeiras do Brasil, vestidas a caráter, algumas com máscara, outras com um verdadeiro kit. Aliás, produção, pega lá aquilo que eu mandei no grupo mais cedo, que era o kit manifestação, já esperando a bomba de gás lacrimogêneo, o pessoal já vai com óculos de natação, já vai com máscara. Mas o fato é o seguinte, como é que enquadra? Dá para enquadrar quando você tem uma massa de pessoas que, de repente, ali na agitação, acabam aquela agitação popular, acaba se desbordando em atos de violência. Mas essas pessoas, será que elas haviam planejado essa invasão, já que elas não estavam armadas, ou a princípio, pelo menos, não temos ainda essa informação, não chegou nenhuma informação das forças de segurança que elas estivessem armadas. Eu faço aqui essa ponderação justamente em função desse debate sobre enquadramento do terror. É claro que tem lei para punir a invasão e destruição do patrimônio público, tem lei para punir a própria tentativa de se derrubar, atacar as instituições democráticas, para se derrubar, para se provocar uma mudança de regime. Tudo isso está previsto e tem lei, mas estou falando especificamente do terrorismo. Para enquadrar essas pessoas legalmente, não é necessário que seja caracterizado terrorismo. Isso foi um atentado ao Estado Democrático de Direito, foi uma incitação à derrubada do regime, foi uma ocupação das sedes dos poderes, e isso já é motivo suficiente para caracterizar a tentativa de golpe de Estado. Não é? Eu creio
que havia a intenção de negar a eleição do Lula, de negar o Estado democrático de direito, em suma. Não é? É engraçado, ô Cláudio, que há 2 semanas antes do pleito, lá atrás, em 18, Bolsonaro tem vídeo gravado, isso não é fake. Ele falou para vários seguidores reunidos na Avenida Paulista. Eu vou ler o que ele disse, uma frase. Bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo. Ou vocês se enquadram e se submetem às leis, ou vão fazer companhia ao cachaceiro lá em Curitiba. Fecha aspas. Vocês estão entendendo? Quer dizer, era intenção do Bolsonaro dizer que os atos de movimentos sociais ou movimentos políticos travestidos de movimentos sociais que questionassem o governo dele eram atos terroristas, não é? Então, e não eram. Quer dizer, o que vale para um lado, vale para o outro, nesse caso, não é? Então, não é necessário a gente entrar nisso, por quê? Porque com o terrorismo não há nenhum tipo de negociação. Eu não estou falando daqueles manifestantes que estavam lá, mas dos outros. Se você não puder negociar, a democracia não pode metabolizar essas forças. Acontece que não é meia dúzia, é muita gente. Então, não há saída fora da política. E a política é conversa, a política é negociação, a política não é guerra, a política é evitar a guerra. Seja a guerra quente, seja a guerra fria, seja a política praticada como uma continuação da guerra por outros meios, não é? Que é a fórmula inversa de Clausewitz-Lenin, não é? Quer dizer, que o Clausewitz dizia que a guerra era a continuação da política, e o Lenin leu isso e inverteu. Como existe luta de classe, segundo ele, então nós vivemos em guerra, então a política é uma continuação da guerra por outros meios. Bom, esse tipo de política é própria dos populismos. Então, a minha preocupação maior com tudo isso que aconteceu é como é que nós vamos dar continuidade, porque se não houver política, se não houver pacificação, eu estou falando pacificação, eu não estou falando anistia para quem cometeu crimes. A pacificação, ela não é jurídica, ela é política. Você precisa conversar com as pessoas. Você precisa dizer, olha, para haver vida civilizada, nós temos que resolver nossos assuntos sem violência, fazendo acordos, mesmo tendo dissensos, não é? Construindo os consensos possíveis. Então, se não houver esse esforço de pacificação, isso vai se arrastar, porque a repressão que vem agora aos golpistas de ontem, ela não vai demover grande parte dos bolsonaristas das suas visões e das suas intenções. Não é assim, eu vou reprimir, os outros vão ficar com medo e vão correr, então vai ficar tudo em paz. Não, a paz não é conquistada assim. A paz só pode ser conquistada pela conversação, pela negociação, pelo entendimento e, portanto, eu estou pensando nas consequências políticas de médio e longo prazo do enfrentamento desse ato horroroso que nós assistimos ontem e que foi, de certa maneira, uma cópia do Capitólio aqui no Brasil.